Tribunal de Contas do Estado do Paraná encaminhou ofício aos 399 municípios paranaenses com mais orientações relativas ao controle da pandemia do novo coronavírus. Dessa vez, a principal recomendação é a de que os prefeitos adotem cautela de acordo com as necessidades e peculiaridades locais na realização de festas públicas de fim de ano e carnaval, entre outros eventos que ocasionem aglomerações de pessoas. A intenção do órgão de controle é evitar a propagação da variante Ômicron do novo coronavírus, classificada como de alto risco pela Organização Mundial da Saúde. O Tribunal de Contas também indica que os gestores avaliem a eventual adoção de medidas que condicionem o acesso a espaços coletivos públicos, a comprovação de imunizantes contra a Covid-19. Esse tipo de iniciativa tem amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por meio do recente julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu que os municípios possuem autonomia para implementar o chamado passaporte da vacina, desde que a medida seja estabelecida por meio de lei. A gente começa perguntando para a advogada, né, para Pamela Bussolini. E aí, Pamela, é função do Tribunal de Contas fazer esse tipo de apontamento? Então, Vitor, sinceramente eu enxergo essa sugestão como um pouco assim para inglês ver, né? Porque festas públicas é muito difícil de você controlar a entrada, saída e tudo mais. Eu acho que o ideal seria o cancelamento mesmo, né? Devido ao Ômicron, assim como a gente está esperando que as prefeituras, né? Não é o nosso caso aqui no Paraná, mas como, por exemplo, do Rio de Janeiro, cancelem o carnaval. Porque como que você vai fazer para cobrar um comprovante de vacinação numa festa pública? Vamos parar para pensar que um evento ali na catedral, como acontecia antigamente na virada do ano. Como que você vai controlar isso? Como que você vai pedir esse documento? Quem tá, quem não tá, quem entrou, quem saiu? Então, eu acho assim... Não é nem desnecessário, é fora do tom, né? Porque não tem o que fazer, é para inglês ver mesmo. Eu acho que o ideal seria sugerir, então, um cancelamento de festas públicas, né? Se o que se teme é a Ômicron. Eu acho que esse negócio de pedir comprovante de vacinação em festas públicas, lugares abertos, enfim, é inviável. Paulo Vergueiro. Então, eu ouvi com bastante atenção o seu texto. O texto está correto, as orientações estão corretas. Eu acho que a origem é que não está correta, né? O que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? O tribunal pode se manifestar informalmente como um instrumento social, como um instrumento institucional, tudo bem. Agora, fazer uma declaração, uma sugestão de maneira formal enquanto Tribunal de Contas, acho que não tem nada a ver. É mais uma invasão, né, de competências e acaba atrapalhando. Como disse a Pamela, né? Seja como advogada, como cidadã, como é que vai controlar isso? Né? E o Tribunal de Contas, então, com a sua orientação, cria um tumulto, porque você passa a exigir do poder público a execução dessas orientações que elas não são possíveis de serem atendidas. E, por outro lado, devolve as autoridades municipais dizendo o que é que você tem a ver com isso. Né? Então, cria uma atmosfera desnecessária. Quanto aos cuidados, me parece óbvio, né? Ontem a Argentina bateu 42 mil novos casos, Estados Unidos, desde os últimos 6 meses, é o período que mais teve, a Europa cresceu e nós estamos aqui festando, né? Pensando em festa, pensando em aglomeração, em carnaval. Esse é o Brasil. Professor Vila. Lobos. Victor, é o seguinte, há que fazer umas distinções. Primeiro, é um ofício, né, em qual ele comunica uma opinião. Mas quem comunicou essa opinião? Foi uma comissão, e uma comissão especial relacionada aos gastos, né, de enfrentamento à Covid-19. Então, é uma comissão que acompanha esse tema da Covid e os gastos a ela relacionados do Tribunal de Contas. Não é propriamente uma recomendação do ponto de vista técnico, ela é uma orientação de uma comissão. E ela disse algo bem interessante, né, que adotem-se com cautela, ele diz, olha, veja a sua situação local e a partir da sua situação local, desses 399 municípios, tomem os gestores suas decisões.
E ele ainda coloca mais, né, que os gestores avaliem a necessidade ou não para eventos públicos de medidas de controle para o acesso àqueles eventos. Então, esse é o documento, é um ofício que não é uma recomendação mesmo, porque a recomendação teria características aí de dos ministros do tribunal dizendo recomenda-se a. Então, não é bem uma recomendação, mas tem a característica de orientar. E a preocupação do tribunal, dessa comissão específica, é que, frente a um aumento de situação de pessoas com Covid, todo o sistema público é onerado para dar conta, e aí, claro, o dinheiro público entra para os hospitais, entra para a assistência primária e assim por diante. Então, o tribunal está dizendo, a comissão do tribunal está dizendo, senhores, estamos em uma situação que ainda não está resolvida em relação à pandemia e é bom que vocês sejam lembrados de tomarem, se necessário, as medidas de cautela.